Olá pessoal, este é o nosso canal, mais um Falando de Bíblia. Hoje nós vamos falar a respeito do pecado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 19, olha o que ele diz. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, peleja, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então esses pecados aqui, que Paulo relacionou parte dos pecados, essas pessoas que vivem nessa prática, elas não vão herdar o reino de Deus. E se elas não se arrependerem, não mudarem de caminho, não mudarem a situação, não mudarem o rumo que elas estão caminhando. Mas isso tudo tem perdão. Primeiro a pessoa ela tem que reconhecer que errou, e confessar o seu pecado, e converter o seu mau caminho, e retornar, e voltar para o caminho do Senhor, e ir para o caminho do Senhor. É porque Deus não criou o homem para pecar, para viver nessa situação. Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos. O homem só vai para lá porque ele é desobediente a Deus. Deixo bem claro que Deus não obriga ninguém a servir a Ele. Deus deixou o livre-arbítrio. Você pode fazer o que quiser da sua vida, mas, porém, vai receber, vai ter o retorno daquilo que você plantar. Aquilo que você plantar, aquilo você vai colher. E no pecado também é a mesma coisa. Se você quiser viver uma vida dissoluta, viver uma vida toda errada, por caminhos errados que Deus não aprova, no fim você vai receber a recompensa daquilo, que no final é morte, é o inferno. Mas se você negar tudo isso e aceitar a Jesus como o único suficiente salvador da sua vida, e você seguir os passos de Jesus, é o que ele disse, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e verso 20, Jesus fala assim, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma sua cruz e vem me siga. Então eu escolhi isso para a minha vida. Você também deve escolher isso para a sua vida. Se você encontra uma situação difícil, está com um problema, Jesus é a solução para o seu problema. Jesus é o caminho. Como ele mesmo diz, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, o verso 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Então as pessoas cometem pecados, mas se ela arrepender e voltar e aceitar a Jesus, ela pode ser salva. Ela vai ser salva, mas tem que permanecer até o fim. Que as pessoas que cometem todos esses pecados aqui, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, essas pessoas estão negando a Jesus, E que a pessoa precisa de Jesus para tudo. Jesus disse que sem Ele nada nós podemos fazer. Jesus, Ele já existia antes da fundação do mundo. Lá em Gênesis capítulo 1, e verso 1 ali, a partir ali, você vai ver Deus usando a palavra haja isso, haja luz, haja plantações. Ali é o verbo que está sendo usado. E esse verbo aí, de haver, de existir, é Jesus. Ali está escrito,
Já o apóstolo João, lá no seu evangelho, no capítulo 1, a partir do verso 1, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas que foram feitas por ele. Né? Então Jesus, ele já existia antes. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. No Novo Testamento, ele se fez homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Ele é 100% Deus e 100% homem. Que por Adão e Eva entrou o pecado no mundo, mas quando Jesus morreu, que derramou o sangue na cruz do Calvário, ele nos purificou de todo pecado e abriu um caminho e ligou o homem novamente a Deus. Porque o apóstolo Paulo também diz em uma das suas cartas: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos estão tirados, eles estavam fora da glória de Deus. E Jesus fez isso. Ele entrou uma vez no templo, no Santo do Santo, e nos reconduziu a Deus. Porque quando Adão e Eva pecam lá no Jardim do Éden, nós estamos tirados da presença de Deus. Então Jesus é esse caminho. Jesus é que nos conduz à vida eterna. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então sem Jesus nós não podemos fazer nada. E também, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do verso 9, ele também, o apóstolo Paulo está escrevendo assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Se eles permanecerem nesse caminho pecaminoso, cometendo esses pecados, eles não vão herdar o reino de Deus. O homem tem que negar a si mesmo e seguir a Jesus. Não é fácil, mas é possível. Jesus mostrou o caminho. Jesus nos ensinou. Jesus, no capítulo 11 de Mateus, no verso 29, ele diz assim: aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Então eu tenho que aprender com Jesus. E esses pecados aqui, né, igual o apóstolo João, ele escrevendo na sua primeira carta, o apóstolo João, ele vai dizer assim, ó, o apóstolo João, aquele apóstolo que a Bíblia diz que ele reclinava no ombro de Jesus, Jesus chamava ele de amigo. Ele era muito chegado a Jesus. E que no final, ele foi preso lá na ilha de Patmos pelos inimigos, por causa do Evangelho. Aí, Jesus, ele escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 2, ele diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, porém, alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, ele nos purifica de todo pecado. E também, na primeira carta de João, no capítulo 1 e o verso 7, ele diz, o apóstolo João diz: mas, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Presta atenção. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É o sangue de Jesus que lava pecado. Mas primeiro eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que reconhecer o sacrifício que Jesus fez por mim lá na cruz do Calvário. Há mais ou menos 2000 anos atrás. E ele, no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele andou por mais ou menos 40 dias, ainda depois que ele ressuscitou, e apareceu aos discípulos, apareceu por mais ou menos 500 pessoas, viram ele vivo, aí ele subiu ao céu.
E ele está no céu vivo, assentado à destra do trono do Pai. E que um dia ele vai voltar. Está escrito, vamos lá, no Evangelho de João, mais uma vez, vamos fazer uso mais uma vez da Bíblia, ver o que Jesus disse acerca da vida dele. O título do capítulo fala assim, Jesus promete voltar, no capítulo 14 do Evangelho de João. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se às vezes você acha que o seu caso não tem solução, mas ele tem. A solução é Jesus. Chega para Jesus, confessa Jesus e segue a Jesus, que ele vai te dar a vitória. Ele já nos deu a vitória lá na cruz do Calvário. Então, meu amigo, meu irmão, serve a Jesus. Busca Jesus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E Jesus nós encontramos aqui nas Escrituras, porque as Escrituras de Gênesis e Apocalipse, no Velho Testamento de Gênesis até Mateus, ali é o Velho Testamento. De Mateus até Apocalipse é o Novo Testamento. No Velho Testamento apontava para Jesus. E no Novo Testamento cumpriu o Velho Testamento. Jesus ele veio para cumprir toda a lei, para cumprir todo o Velho Testamento. É porque nós não seríamos capazes de cumprir todo o Velho Testamento, toda a lei que está ali no livro, começando no livro de Levíticos. Nós não seríamos capazes. Então Jesus ele veio e cumpriu a lei por nós. Agora ele disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. E ele cumpriu toda a lei por nós. Agora nós temos que aceitar Jesus como o único suficiente salvador da nossa vida, nossa alma. Por isso que eu tenho que aceitar Jesus. Ele é o único caminho. Não existe outro, não existe atalho. No mundo secular, pode existir atalho para você chegar a algum lugar mais rápido. Mas para você chegar ao céu, não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho, é o único caminho. Então sirva a Deus. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. E assim você estará seguro. Pode vir as lutas, as dificuldades, mas você está com Jesus no barco. Vamos ler Provérbios 28, 13. Vamos fazer o uso da palavra do Senhor mais uma vez. No livro de Provérbios, no capítulo 28 e no versículo 13. Olha o que a palavra de Deus diz. Vamos lá. Provérbios 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. O que é transgressão? É o pecado. Se você confessar para Jesus e arrepender, você vai alcançar misericórdia. E vamos também ver o que Jesus disse para a mulher pega em adultério. Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 8 e verso 11. Diz assim, Jesus dizendo para aquela mulher pega em adultério. No finalzinho ali que ele fala para ela. Respondeu ela. Primeiro Jesus pergunta para ela. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela. Ninguém, Senhor. Disse Jesus. Nem eu também te condeno. Presta atenção. Vai e não peques mais.